Glória a Deus. Salve, irmãos, com a santa paz de Deus. Amém? Graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus dá para falar da palavra de Deus. Eu me sinto honrado por isso, irmão, de coração. Agradeço muito a Deus, porque não me vejo capacitado para isso, mas a capacidade vem de Deus. Amém? Nós vamos meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. Daniel, capítulo 6. Logo depois de Ezequiel. Glória a Deus. Antes de Oséias. Bendito o nome santo do Senhor. Glória a Deus. No livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 18 até o 23. Essa história é maravilhosa, irmão. Nós vamos aprender muito com esse homem aqui nesta noite. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 18, diz assim: Então o rei dirigiu-se ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque fui achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou a si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Irmãos, está um pouco alto, não está? Está bom ou não? Vamos lá. Este jovem, ele é um exemplo de servo dedicado e fiel a Deus. O título desta palavra é o seguinte: Deus honra a fidelidade. Deus honra a fidelidade. O que aconteceu com este jovem? Ele era da nobreza do povo de Israel. Ele era um jovem que tinha provavelmente uma vida muito boa. Os nobres sempre vão ser os ricos de uma sociedade, ou de um reino, ou de um governo. E ele fazia parte deste povo. E ali, os babilônicos, tomando cativo alguns israelitas, eles tinham um costume interessante e inteligente. Quando eles tomavam cativo alguns dos povos adversários, dos seus inimigos, eles escolhiam os mais sábios e inteligentes para ajudar no seu reino, para que o reino crescesse e tivesse força. E aí o que eles encontraram? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viram nesses três jovens algo diferente. Havia uma sabedoria diferente neles e uma inteligência diferente. E ali eles colocaram ele no recinto para preparar eles para levar diante do rei, que era Nabucodonosor. E aí o que aconteceu? Eles temendo o Senhor, acredito eu que eles entenderam que aqueles alimentos eram oferecidos talvez a deuses estranhos, e eles pediram para que ele tinha um cuidador deles.
E ele falou assim: faz algo por nós, nos dá legumes e água. E ali aquele homem ficou impressionado com aquilo, mas se preocupou, pensando que eles iam ficar fracos e franzinos. E o dia de se apresentar ao rei, ficaria culpa sobre ele, porque não deu a ração, falava-se ração. E aí, irmãos, eu fico olhando a inteligência daqueles jovens, o temor ao Senhor e a sabedoria de Deus que estava neles. Eles sendo levados a terra estranha, prisioneiros, fazerem um tipo de exigência dessa. Por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam se contaminar. E nós estamos neste mundo, servindo ao Senhor, e às vezes comemos comida dos porcos. Às vezes nos alimentamos daquilo que é nos oferecido, que não é da parte de Deus. E hoje isso está muito visível. E o que acontece? Quando o Senhor nos salva, Ele nos limpa, nos purifica, perdoa nossos pecados, nos coloca na posição de filho e herdeiro da salvação, da mansão celestial, e Ele tem uma exigência nossa: obedecer e andar nos seus caminhos. Mas neste trajeto que nós fazemos, muitas vezes comemos as rações desse mundo. Muitas vezes não discernimos, principalmente os mais jovens, aquilo que é bom e agradável a Deus, daquilo que desagrada ao Senhor. E colocamos diante dos nossos olhos, e colocamos no nosso pensamento, e andamos em lugares que desagradam o Senhor. E aí o Senhor deixa de quê? De nos honrar. Nós perdemos de ser abençoados por Deus pela maneira que vivemos, por nos contaminarmos. E isso é algo preocupante, desde sempre. Quando Jesus salvava, irmãos, Ele falava: vem e me segue. Ele não está falando só para seguir a Ele, como nós seguimos, como uma criancinha segue o pai. Ele falava assim: vem e me copia, anda na obediência, porque eu estou no caminho da obediência. E aqui o que aconteceu? Aquele homem arrisca a sua vida, pelo pedido de Daniel e esses 3 jovens, e por 10 dias eles comem legume e água, e chegou o dia de se apresentar, e ele chegou e olhou, sabe o que ele viu? Jovens mais bonitos e mais viçosos que os outros, que comeram ração. Quando o Senhor está na nossa vida, e nós tiramos aquilo que é mal, a nossa aparência melhora. Nós temos muito mais chances de sermos reconhecidos como servos de Deus. É algo diferente. 2, 3 palavras, a pessoa fala: você é crente. Esses dias eu ouvi um testemunho, eu não sei se foi aqui. O camarada falou assim: rapaz, eu trabalhei 5 anos naquela firma, ninguém descobriu que eu era crente. Ele achou que no máximo, como se ele fosse o FBI de Deus, escondidinho. Mas é o contrário, ele tinha que se revelar como servo de Deus. O morar do Espírito Santo em nós tem que manifestar aonde nós estamos, quem nós somos. Porque o Senhor vem tratando de nós com a comida do céu. Ele vem nos alimentando com algo que vem de Deus. E tudo que vem de Deus é bom. E aqui esse jovem, ele sendo reconhecido daquela maneira, ele já se destacou. E a palavra de Deus diz que eles perceberam que nele existia um espírito excelente. Ele era diferente. Daniel, ele superava até os seus amigos. E esse espírito excelente, irmãos, é o espírito do Senhor. Esse espírito ele tem que estar em nós. Como que é o espírito excelente? Um espírito manso, humilde de coração. Um espírito que demora a se irar, que demora a explodir, e de preferência nem se ire nem se exploda. O espírito
Espírito de Deus, quando chega em nós, ele muda a nossa natureza, ele transforma. A função dele também é essa: transformar, nos convencer do que é bom e do que é mal. E aqui esse jovem é colocado à prova, porque numa certa ocasião, olha que situação complicada, Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho tirou a sua paz, e aí ele esqueceu do sonho, mas perdeu a paz. Mandou chamar os magos, os videntes, e eles estavam entre esses homens, porque eles eram considerados os sábios do reino. E olha a proposta do rei: vocês têm que me falar o que eu sonhei e a interpretação. Olha o desafio, nunca vi isso. Fala o que eu sonhei, interpreta aí. E ninguém se manifestou. Sabe o que ele falou? Vou matar todos. Vou matar todos. E Daniel e seus amigos estavam no meio dos todos. E aí o que ele fez? Mandou um recado: nós iremos orar ao Senhor e Ele nos dará a resposta. E ele convocou os seus amigos para orar ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você não sabe o que fazer, vai orar ao Senhor. Tem situação que nós não sabemos o que fazer. Você não vê solução. Você olha para o problema e ele parece o gigante Golias, e nós, um Davizinho com medo, não Davi valente não. Você olha e potencializa aquilo, e você dorme e acorda pensando naquilo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é a esposa, às vezes é um patrão terrível que persegue, que massacra, às vezes é cobrança demais, e você fica numa situação e o teu copo está seco. Às vezes você não está com o copo cheio de Deus, você está seco de sofrimento, porque muitas vezes o sofrimento, em vez de nos aproximar de Deus, ele acaba, não o problema nos tira, nós nos afastamos do Senhor e paramos de orar e buscar a presença de Deus. Olha a importância de pedir amigos para orar. A minha esposa, irmão, na terça-feira, ela ficou desconsolada em casa, em prantos. O Rodrigo é um menino que dá muito trabalho com a família, irmãos, porque ele está no mundo das drogas. E no mundo das drogas chega um ponto que você fala assim: olha, eu não consigo mais cuidar desse copo. Esse copo já não, ele só me traz tormento. Ele estava nessa situação, ninguém querendo mais, porque a pessoa se entrega a um ponto que ele só pensa no mal. E ele caiu nessa enfermidade, e ela entrou em aflição, mesmo falando que não ia se preocupar, mas é o sangue dela, e ela estava em prantos. E eu fiquei comovido, mas eu senti desejo de vir orar com os irmãos. Eu vou orar, vamos lá. Cheguei aqui, irmãos, eu vim pensando já, vou convidar o irmão Elias, o irmão Saulo, que é um irmão bem canela de fogo, né, como diz o ditado. É brincadeira, irmãos. E aí, para nós ir lá fazer uma visita para esse rapaz. Chegamos aqui, não foi o que deu certo. Não podia mais, já estava na UTI, aí já era uma visita que não fosse programada. Mas o meu projeto era assim: se não desse certo, vamos orar ao Senhor. Não é possível que aquele monte de crente que estava aqui, o Senhor não vai ouvir ninguém. Não é possível isso, porque Deus, irmãos, está esperando as nossas orações. E aí, irmãos, acabou o culto de oração. Conversei, fui ver o celular, aquele celular morreu, não está mais. Irmão Saulo convocou: irmãos, vamos orar aqui pelo Rodrigo, porque a visita foi adiada. Irmãos, no momento que orou, ele melhorou. A moça já falou: olha, ele melhorou fora do normal. Sabe o que é o fora do normal, irmãos? É quando Deus entra em ação. É quando não há o que o médico falou assim: olha, talvez esse menino nem volta. E nós chegamos lá e ele estava conversando, irmãos, normalmente relatando, falando que sentiu alívio. Esse alívio, irmãos, é quando encontra arrependimento e perdão. Talvez amanhã está de novo para o mundo, mas talvez não. Mas a oração tem eficácia. Deus atendeu ele, irmãos, não é porque ele é bom, é porque nós oramos e Deus é bom. E Deus atende a oração. E assim foi, irmãos, com Daniel e aquele rei. E ele orou ao Senhor, e o Senhor mostrou o sonho e ainda deu a interpretação. Por que aconteceu isso? Porque ele
este mundo. Quando nós estamos contaminados com esse mundo, vivendo na prática do pecado, achando que tudo é normal, a nossa oração não passa do teto. Nós estamos falando ao vento. Porque quando nós estamos vivendo no pecado, o pecado nos tira da presença do Senhor. Nós não temos nenhuma legalidade para chegar diante de Deus. E o inimigo das nossas almas ainda nos massacra, mostrando para você é errado. Você pega, você perde perdão hoje, amanhã você está no mesmo erro. E é verdade, irmãos. Se não se arrepender, se não deixar de comer as comidas deste mundo, a oração não chega ao Senhor. Só chega quando há arrependimento, quando há mudança. Alcançamos o perdão, conexão com Deus de novo, a tomada de novo no Senhor. O homem no pecado, ele é um homem sem energia espiritual, não tem ligação com Deus, está perdendo tempo. E aqui o que acontece? E aí ele fala o que tudo tem que falar, ele interpreta o sonho, e aí o nome de Deus é glorificado na vida daquele homem. Ele diz assim, não a Deus como Deus de Daniel. Mas aí, irmãos, aquele homem se torna orgulhoso. Olha como Deus odeia. Duas coisas que Deus fala na Bíblia que odeia: divórcio e orgulho. Aquele homem cresceu tanto, aquele rei, tanto cresceu o seu reino, que ele começou a dizer que ele era o principal, ele era o principal daquele crescimento, graças a ele, e não era. Deus está sobre todos os reinos estabelecidos. E aí levanta-se uma profecia, e aí Daniel chega diante dele e fala para ele: olha, o seu orgulho vai fazer você comer como boi. E ele virou como um bicho, irmãos. As suas unhas eram como das aves, nasceu pelo no seu corpo, e ele pastava com os bois. Olha o tamanho do orgulho. Sabe o que é orgulho? É você achar que é alguma coisa, é eu achar que eu sou alguma coisa. Nós não somos nada. Deus é tudo, Ele é a força maior, e nós estamos na palma da sua mão. Aquela formiguinha que você coloca e dá um tapa nela e mata, é nós na mão de Deus. Se Deus tirar o nosso oxigênio por 3 minutos, nós provavelmente não voltamos mais. Estamos nas potentes mãos de Deus. E esse jovem entendeu que estava na potente mão do Senhor, e ele continuou a sua jornada e levantou outro rei. E ele na fidelidade, irmãos. É muito fácil servir a Deus aqui. Eu quero ver você servir a Deus lá no Afeganistão, porque lá, irmão, é morto crente, e se quiser ir para o céu vai morrer dessa maneira. Lá é assim. E aqui temos liberdade, às vezes não aproveitamos essa liberdade. Mas o Senhor nos salvou para sermos usados em suas mãos de poder, como Ele fez com Daniel. Daniel foi fiel porque Deus queria usá-lo também ali, e ele entendeu o chamado. E o que aconteceu com ele? Levantou-se outro rei, e aquele rei pegou os utensílios da casa do Senhor, que tinha sido trazido por Nabucodonosor, e numa festa, embriagados, começou a usar os utensílios da casa do Senhor. E Daniel, e aí, irmãos, surge na parede uma escritura: Mene, Mene, Tekel, Parsim. A escritura que apareceu na parede. E aí, irmãos, quando ele viu aquilo acontecendo no meio da festa, irmãos, eles usando os utensílios para tomar todo tipo de bebida e já alcoolizados, quando ele viu aquele dedo escrevendo na parede, a palavra de Deus diz que seus joelhos tremiam de medo, e ele entrou em pavor. E ali, sabe o que aconteceu? Chega Daniel de novo para interpretar o que era aquilo ali. E aí ele diz assim: pesado foste da balança e foste achado em falta. Olha que coisa, irmãos. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Ele mexeu no sagrado. Meus irmãos, não mexa no sagrado. Sabe o que é o sagrado hoje? É você mexer com um servo e uma serva de Deus que está na caminhada. É você impedir ele pelas más palavras dele vir na casa de Deus. É você criticar um homem ou uma mulher que está lutando para essa obra que acontecer. Você mexeu no sagrado, Deus vai colocar a mão em você. Isso é advertência para nós. E aqui, sabe o que aconteceu? Aquele homem, o seu reinado acabou ali. E aí chega quem?
Seu reinado foi tomado pelo super-chefe reinário. Esse homem aqui, o rei Dário, é Dário ou Dario? É Dario ou Dário? Tem várias pronúncias, não vamos no Dário. Esse homem aqui, o que aconteceu? Ele viu Daniel, ele se encantou por Daniel. Ele viu o espírito excelente que estava nele. E ele viu inteligência e sabedoria. E ele viu um temor a um Deus que Dário não conhecia. E aí, irmãos, ele colocou ele levantou Daniel, mais 2 ajudantes, para cuidar de 122 príncipes do reino. Homens que ajudavam a cuidar do reino. Ele seria talvez o segundo, terceiro ou quarto mais poderoso. E o rei Dário tinha a intenção de colocá-lo como segundo. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde o homem de Deus está e uma mulher de Deus está, Deus quer honrar ele. O Senhor quer honrar você no seu trabalho. O Senhor quer honrar você como marido. O Senhor quer honrar você como esposa. O Senhor quer honrar nós como filho. De que maneira? Dando o nosso melhor aonde nós estivermos. Que coisa triste, irmão, você tem um funcionário e você vê que ele trabalha só pelo dinheiro. É triste. Chama-se produto do meio. O produto do meio tanto faz para ele fazer ou não fazer, só faço o que me manda. Daniel não é assim, irmãos. Deus não mandou ele orar quando precisou de interpretar um sonho. Ele foi orar. Eu vou orar. Deus não mandou eu orar, mas eu vou orar. Deus não mandou nós vir aqui orar pelo Rodrigo, mas nós estamos orando. Vamos apresentar esse menino nas mãos do Senhor. Vamos apresentar a causa daquela irmã que pediu oração nas mãos do Senhor. Vamos apresentar o irmão Elias, que o Senhor fez uma obra na vida dele na mão do Senhor. Nós temos que ter iniciativa para a obra de Deus. Não precisa o pastor mandar eu vir pregar. Eu tenho que entender que o Senhor me chamou para pregar a palavra. Não precisa ficar toda vez chamando o irmão para cantar um exemplo. Ele levanta por si próprio, ele tem vontade de louvar o Senhor. Nós temos que fazer tudo com excelência no nosso casamento. Ser o melhor, irmãos, eu quero ser o melhor marido. E a minha esposa luta para ser a melhor esposa. Eu quero ser o melhor filho, mesmo não conseguindo ser, eu tenho que ter esse pensamento. Porque nós vamos fracassar, fazer coisa errada às vezes ofender. Mas e nós temos que estar nessa busca de dar o nosso melhor. Quando você dá o seu melhor, o melhor volta para nós. Lei de semeadura. Quando nós damos o nosso melhor para Deus, o melhor volta de Deus. Quantas bênçãos deixamos de receber por desobediência? Quantas bênçãos? São muitas. E aí, irmãos, o que aconteceu? Aqueles 122, mas os 2 se levantam contra ele, com inveja dele. A inveja é um sentimento maligno. A inveja, irmãos, é muito confundida. A inveja não é o querer o que o outro tem, é eu não querer que ele tenha. Eu não luto para ter o que ele tem, não quero que ele tenha. É não se alegrar com a vitória dos outros. E ele se destacou, porque o Senhor estava na vida dele. E a fidelidade dele era algo impressionante. E todo dia, irmãos, ele orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. O temor desse homem, a janela para Jerusalém, eu vou orar aqui, que eu vim de lá. O meu Deus operou maravilhas ali, e eu vou orar nesse sentido. E o Senhor ouvia as suas orações. E aqueles homens se invejaram dele, levantaram um decreto, chegaram no rei Dario. Olha, rei, vamos fazer um decreto por 30 dias. Quem fizer qualquer clamor, oração que não seja ao Senhor, a você, rei, seja jogado nas tuas leões. O coração do homem, irmãos, ele gosta dessas coisas. O homem gosta de aplauso. Isso é do homem. Todo mundo gosta de elogio. O camarada chega em mim e fala assim: rapaz, você está gordinho. Eu não digo, mas não é legal também. Mas chega e fala: rapaz, você está bonito, hein? O homem bonito. Você fala: glória a Deus. Não é só a minha esposa que me acha, e nem a mãe. Glória a Deus. Elogio é maravilhoso, só não pode subir para o coração de se achar melhor, porque aí vira orgulho. E aí, irmãos, o que aconteceu? O rei se encantou com a proposta.
está feito o decreto. Sela com, olha rei, olha como é que o inimigo é terrível, que roubar a glória que Deus deu. Sela aqui com o seu anel, na lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Embotaram ainda o parentes para ele não se arrepender, porque eles sabiam que ele gostava de Daniel. Ele enxergou os valores daquele homem. Quando você honra a Deus e dá o seu melhor, onde você estiver, você vai ser honrado. O Senhor te dá honra. Se você der o seu melhor, o Senhor te dá honra. Os homens reconhecerão que você faz o seu melhor e que você faz porque você serve a Deus. E aí, irmãos, o que acontece? Daniel está lá, 3 vezes ao dia orando ao Senhor. Estava esperando só passar umas horinhas. Olha, rei, o senhor lembra do seu decreto? Lembro. Que não pode revogar, segundo a lei dos medos e dos persas? Lembro. Pois é, Daniel, o seu terceiro homem, está lá orando ao seu Deus. Ele está te afrontando. Sabe o que esse homem fez? Ele se entristeceu, irmãos, porque ele entendeu que ele foi colocado no meio de uma trama. Não pode ter trama, principalmente na casa de Deus. Tem que ser tudo às claras, porque Deus é Deus da claridade, Deus é Deus da luz. Deus não é Deus de trevas. E aí o que acontece? Ele afligiu seu coração de maneira tal que ele não conseguiu comer. Os músicos que tocavam para ele não conseguiram. Ele falou: não quero música, nem quero comida. Ele se entristeceu de maneira tão grande. E o que acontece? Ele é jogado na cova dos leões. E aí o que aconteceu aqui? Pela manhã cedo se levantou e foi depressa na cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou Daniel, com voz triste: Daniel. E falando, o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo. Olha Deus sendo honrado, irmãos, por um homem que nem conhecia o Senhor. Servo do Deus vivo. E falando, disse: dar-se-ia caso do teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha te livrado da cova dos leões. Irmãos, vamos entender as coisas de Deus um pouquinho. Nós estamos servindo a Deus com integridade no coração, lutando contra o pecado. Às vezes vindo cansado para a igreja, abatido, querendo a luta é grande. E aí de repente, irmão, nós estamos lançados na cova dos leões. Isso acontece com nós. Sabe o que é a cova dos leões? É quando você está dentro do buraco e você não vê saída. É o que eu estava falando no início. Tem hora que Deus permite nós ser colocados num buraco, irmãos, onde nós não vemos saída. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos: quando nós estivermos dentro do buraco e nós não vemos saída, nós temos que olhar para cima, porque de lá vem o nosso socorro. É do céu que vem o nosso socorro. Não é do homem nem da mulher, é do Senhor. E ali, irmãos, você acha que Daniel não ficou receoso? Será que vai acontecer comigo? Mas eu confio no Senhor. Se ele não confiasse em Deus, ele tinha parado de orar. E ele não falou: eu vou parar de orar. Não, ele continuou clamando a Deus. E ali o rei fala: Daniel, será que o Senhor que tu serve com tanta veemência, com tanta força, te livrou? E aí Daniel fala: ele me livrou da cova dos leões. Meu irmão, às vezes o Senhor vai permitir nós entrar na cova dos leões, só que Ele vai nos livrar dos leões. Ele vai tirar nós de lá. Nós temos que ter confiança em Deus, de entender que não há fundo do poço tão fundo que Deus não alcança. Não há dificuldade tão grande que Deus não possa resolver. Não há problema nesse mundo que Deus não possa resolver. E se Ele quiser, Ele resolve. Nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. Se você quer confiar, confia no Senhor. Não confia no seu coração. Confia nas orações que você faz. Independente da hora, cedo, meio-dia, de noite, deitado de pé. Se você orou, o Senhor confia que Ele está ouvindo. E Ele vai atender a nossa necessidade. Só não para de orar quando a cova estiver funda. Quando você estiver diante do leão, de um problema tão grande que você acha que não tem solução. Não pare de orar. Faz igual Daniel. Ora 3 vezes ao dia. Jejua. Pede oração para os seus amigos. Tem amigos de oração. Ô meu irmão, em vez de mandar zap com coisas aleatórias, pede oração. Nunca tenha medo de pedir ajuda. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens que pediram ajuda.
E é assim, vai ser assim, Deus quer assim. Um cordão de 3 dobras não quebra tão fácil. Quando nos unimos em oração, somos fortalecidos no Senhor, e Deus nos socorre e nos atende, e nós conseguimos enxergar que o nosso Deus é maior que todos os nossos problemas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e Deus seja louvado. Irmãos, eu quero pedir oração. Amanhã, 2 da tarde, eu e minha família estamos saindo de férias por uma semana. Vamos fazer uma viagem de um domingo no outro. Que os irmãos oram para que nós possamos ir e voltar em paz. Amém? Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Igreja, uma palavra de perseverança, uma palavra de humildade, confiança, uma palavra de esperança, aonde o homem não pode ter posição, o homem tem que ter ação. Ele pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo, mas ele tem que estar com Deus, que é a primeira coisa, né, que precisamos. E nesta noite, nós devemos ver a palavra, nós devemos tomar posse dela, né? Ele está falando com nós, o Espírito Santo falou com nós. Nós possamos acolher essa palavra nos corações e plantar ela para que nós possamos colher. Hoje nós estamos muito bem, mas quando vier a dificuldade, passamos como Daniel. Ele não perdeu a fé, não perdeu a esperança, não perdeu a lealdade em Deus. Nós recebemos muito, eu recebi muito, o Rodrigo está recebendo muito, só falta ele acolher para alcançar. O pastor está recebendo muito. Glória a Deus por isso. E assim, todos os irmãos que estão passando pela prova, recebam essa palavra, guarde no coração, que Deus faz. Ele não é Deus de promessa, Ele é leal, Ele nos ama e faz. Que oremos com todo amor, né? Com toda a força, com toda a fé. Amém? Vamos trocar o nosso joelho, vamos falar com o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós estamos diante da Tua presença, meu Pai, para agradecer ao Senhor por este momento especial que o Senhor tem concedido em nossas vidas, Pai. Meu Deus, eu te agradeço nesta hora, por este momento, meu Deus, a qual o Senhor tem trazido a Tua igreja. Agradeço ao Senhor, meu Pai, por esse ajuntamento nesta noite. Agradeço ao Senhor, meu Pai, pelos hinos que foram cantados e pela Tua palavra nesta noite. Eu te dou graça nesta hora, Jesus, e peço ao Senhor neste momento que continue nos abençoando nesta noite. Leva-nos em paz. Livra-nos de todo mal, de todo perigo. Visita os corações, ó Pai. Visita as vidas, os irmãos que estão enfermos. Meu Deus, os irmãos que vão viajar. Seja com cada um, meu Pai, por onde passar. Meu Deus, que nós jamais viemos negar ao Senhor, mas que o Teu nome, por onde nós estivermos, seja glorificado. Abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles irmãos que não vieram. Vá ao encontro de cada uma, meu Pai, neste momento. Oh, grande Deus, eu peço ao Senhor nesta hora, que assim o Senhor continue nos dando graça e vitória, avivando a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós estamos te pedindo, te agradecendo por tudo, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Chegamos mais perto de um culto maravilhoso, onde o Senhor, o Espírito Santo nos falou, né? Agora vamos terminar cheio de confiança, né? E levar para o nosso lar, onde quer que passarmos. Essa mensagem linda e maravilhosa que nós preencheu nesta noite, em nome de Jesus. Nós terminamos esse culto de adoração, Deus nosso Pai, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, a confiança, o Espírito Santo possa estar em cada um de nós, desde agora
para todo o século. Amém. Aleluia.